Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos este quinto domingo da Páscoa, nos encontramos com esta riqueza da Palavra de Deus, riqueza esta que, se nós fôssemos explorar, explicar, estudar, levaríamos bem umas 4 horas para poder dar uma pequena introdução desta riqueza maravilhosa. Mas o ponto central que hoje a Palavra de Deus nos chama a atenção é sobre a realidade da igreja. A igreja que muitos ainda, aos quais falta a catequese, aos quais falta conhecer a própria fé, pensam que igreja é um prédio, ou que igreja é um grupo de pessoas, ou que igreja é uma coisa a ser escolhida. Eu escolho a minha, tu escolhe a tua, o outro funda a dele e por aí vai. Quando os apóstolos começam a pregar o Evangelho e começam a converter os povos, a primeira coisa que fazem após batizá-los é dar uma unidade visível à igreja, dar uma forma de a igreja permanecer firme no ensinamento dos apóstolos. E por isso, a primeira leitura que ouvimos dos Atos dos Apóstolos, São Lucas nos narra como os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Para aquelas primeiras comunidades, colocaram à frente um presbítero. Muitos, talvez, também de novo, pela falta da catequese, pela falta do conhecimento da Palavra de Deus, devem estar pensando: que bicho é esse chamado presbítero? Presbítero, queridos irmãos e irmãs, é isso que vocês chamam padre. Em português se diz padre, presbítero. Portanto, os presbíteros são aqueles, os mais velhos, e nem sempre são mais velhos em idade, mas são os mais velhos, ou seja, aqueles que têm um conhecimento maior de Deus e da Palavra de Deus e são consagrados para este serviço. Portanto, nós, sacerdotes, somos presbíteros. Ainda, repito, o povo brasileiro nos chama de padres. Portanto, nós fomos colocados, desde o início da igreja, à frente das comunidades, ou seja, como aqueles que devem organizar, manter, reger e santificar as comunidades. Por isso, a função do presbítero não é apenas celebrar a Santa Missa, mas também estar junto àqueles que necessitam. Ser para a comunidade o modelo mais próximo que tem de Cristo. Notem que nosso Senhor Jesus Cristo não escolheu anjos para fazer este trabalho, para exercer este ministério. Escolheu homens. E como todos os homens, nós somos falhos e pecadores. Os apóstolos, antes de designar presbíteros, colocar presbíteros para cuidar das comunidades, faziam orações e jejuns. Assim se espera também que nossos bispos, que são os apóstolos, rezem e jejuem antes de não só ordenar, fazer sacerdotes, os futuros candidatos ao presbiterato, mas que também, antes de nomear para cuidar de uma comunidade, rezem e façam jejum. Não é simplesmente largar um presbítero, um padre, em um lugar e deixar as coisas por conta. A tarefa dos apóstolos também continuava na oração e no jejum por estes presbíteros. E esta tarefa também é do povo de Deus, dado que o presbítero tem a obrigação
não só de oferecer o santo sacrifício da missa, mas ele tem a obrigação também, todos os dias, de rezar por todo o povo de Deus que lhe foi confiado e por toda a igreja. Ele também tem a obrigação de oferecer a sua oração, o seu jejum, os seus sofrimentos, o seu cansaço, as suas incompreensões por todo o povo de Deus, buscando a conversão de todos. Também é de se esperar que o povo de Deus nos acompanhe, rezando, jejuando, oferecendo seus sacrifícios pessoais por seus presbíteros, por seus padres. Mas ainda, esta igreja que o Senhor fundou, ela é já aqui na terra a imagem da nova Jerusalém, que São João vê descida do céu, adornada como uma noiva para o esposo. O esposo da igreja é o Senhor Jesus Cristo. A noiva, a igreja, somos todos nós. Portanto, nós devemos, em nossas vidas, resplandecer como esta esposa adornada, sem mancha, sem ruga, sem pecado, para nos apresentarmos ao Senhor. É por isso que também, muitas vezes, no momento do ofertório, o padre recorda aos fiéis que, além da oferta material para a manutenção da igreja, é necessário também que cada um se ofereça como sacrifício ao Senhor, para que então o presbítero, o sacerdote, em nome de todos e em nome da igreja, os ofereça a Deus. É um momento muito particular de cada um oferecer a sua vida ao Senhor. Esta nova Jerusalém, que São João vê descida do céu, é a realidade última, é quando esta terra, estes céus passarão, quando tudo acabar. Então diz João, eu vi esta morada de Deus entre os homens. E nós dizíamos agora há pouco, esta morada de Deus entre os homens, já temos aqui por antecipação na igreja. Quanto mais a igreja do Senhor é fiel ao seu esposo, mais Deus permanece e finca morada entre nós. Quanto menos fiéis, mais distante está o Senhor. Este Senhor que quer viver entre nós, não quer viver entre nós somente no momento de oração comunitária, não quer viver entre nós somente no momento em que ouvimos a palavra de Deus, a explicamos, ou quando vamos receber o Senhor na comunhão. Ele quer viver entre nós, entre seu povo, todos os dias e todos os momentos. De modo que todos os dias e todos os momentos de nossa vida devemos preparar para que o Senhor possa se sentir bem entre nós. Por isso, cada um examine sua vida, examine sua casa, examine sua família e se pergunte: o Senhor se sente bem? O Senhor se sentiria bem aqui, do jeito que estou vivendo? Do modo como estou dando testemunho ou contra-testemunho? Nós ouvimos no Santo Evangelho de hoje este momento da última ceia, a primeira Santa Missa, na qual Judas sai para trair o Senhor. Eu digo que se fosse um de nós, sabendo que Judas nos trairia e vendo ele sair, qualquer um de nós, sem exceção, já ia começar a falar mal de Judas. Mas Jesus faz diferente. Ele diz: filhinhos, a minha preocupação é com vocês que aqui estão. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Ele não começou aqui a recriminar Judas, ele começou
a dar um novo mandamento. E diz mais: todos os que não creem em Cristo, todos que ainda não conhecem a igreja, e até mesmo aqueles que foram batizados e vivem como se não fossem, eles conhecerão que nós somos discípulos do Senhor se nós tivermos amor uns aos outros. Sem este selo, sem esta marca visível do amor, é impossível dizer que somos discípulos do Senhor. Portanto, este amor não é um amor de sentimento, não é um amor de bem-querer, não é um amor de predileção, não é o amor que diz amo aquele, mas não amo aquele outro, gosto mais deste e gosto menos daquele outro. É o amor que o próprio Senhor teve para conosco. Ele quer que nós tenhamos um pelo outro. Este amor, ele só é visível se ele é colocado em prática. Não adianta dizer eu amo a todos de boca. Ele deve ser colocado em prática. Qual é a forma com a qual eu demonstro este amor? É a pergunta que cada um de nós se deve fazer. Qual é a forma que eu demonstro? Como é que aqueles que não creem no Senhor, como é que aqueles que vivem de qualquer jeito, mesmo sendo batizados, percebem que nós nos amamos? Nós de fato nos amamos, ou nós vivemos uma religião pessoal para mim ou para ti? Um Cristo pessoal para mim ou para ti? De que forma? Vendo, por exemplo, em nossa comunidade, essa imensa multidão de povo que tem, que ainda não ama o Senhor, que ainda não vive como cristão, e muitos já foram batizados. Como é que eles percebem que nós nos amamos? De que forma? Repito, o Senhor diz que nós seremos conhecidos como discípulos dele se tivermos amor uns aos outros. Há duas possibilidades: nós olharmos essa multidão imensa que não ama Deus, que não cumpre a vontade de Deus, que foi batizado, mas vive como pagão, e dizer, essa é a primeira possibilidade, dizer: pobres coitados, estão todos condenados. A outra possibilidade é viver o amor, é dizer: pobres coitados, se continuarem assim, estão condenados, pois eu vou ajudar a resgatá-los, a trazê-los de volta. Eu vou demonstrar por minha vida que o Senhor me ama e que os ama e nos quer a todos unidos. Esta preocupação não deve ser somente do presbítero, do padre, até porque o padre só tem 2 pernas e 2 braços e não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o povo de Deus, que é a maioria, onde quer que esteja, deve manifestar este amor de Deus, deve pregar, deve levar a palavra de Deus, deve visitar os doentes, não para uma visita de cortesia, mas para levar a palavra de Deus e o conforto, para atraí-lo. O Papa Bento XVI dizia que a igreja não cresce por propaganda. Quantas vezes a gente vê comunidades, paróquias, que acham que colocando propaganda em rádio, jornal, mandando mensagens de celular, vão fazer com que as pessoas voltem à igreja.
Não é por isto, diz o Papa Bento XVI, a Igreja vive da atração. Nós nos sentimos atraídos por alguém, que é Cristo. Pois então, aqueles que não creem, aqueles que não vivem como cristãos, eles só têm a nós como sinal de Cristo para atraí-los. E portanto eles devem ver as nossas vidas e dizer: esta é uma vida feliz, esta é uma vida digna de ser vivida, eu também quero ser assim. Aí está um princípio de atração. Depois, evidentemente, quando chegam, ser bem recebidos. Ser bem recebidos não significa distribuir beijos e abraços, significa ser acolhidos com amor, seja quem quer que seja, como o Cristo misericordioso e amoroso nos acolhe. Depois, a liturgia, aquilo que nós oferecemos como culto a Deus, tem que ser de tal forma que atraia para o centro, a verdade que é Cristo. Não para fogos de artifício, não para macaquices no altar, não para gincana e circo na igreja do Senhor, mas mostrar que nós oferecemos um culto digno do Senhor, como Ele deixou, como os apóstolos nos ensinaram, na sobriedade e na alegria. É isto que atrai aqueles que estão já descarrilhados na fé. E esta é tarefa de todos. Queremos pedir ao Senhor, neste Santo Domingo, que nos dê esta graça de em nossa vida glorificar o Senhor. Que nós que somos obras de Suas mãos, possamos ser para aqueles que não creem e para aqueles que foram batizados e não vivem a fé, modelos daqueles que glorificam o Senhor, que elevam os louvores ao Senhor, e que eles possam perceber que nós nos amamos, preocupando-nos uns pelos outros, pela salvação do outro. Sem isto, nada ocorre. Sem isto, não há a presença de Cristo entre nós. Sem isto, não há mais nenhuma presença, nem do Senhor, nem do discípulo. Coloquemo-nos então, neste Santo Domingo, pedindo ao Senhor esta graça, de darmos testemunho com a nossa vida, para que todos possam conhecer que nós somos discípulos do Senhor, pelo amor que tivermos uns pelos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.